Ei, gente, meu nome é Maria Duarte, sou aluna da disciplina de Economia Política, ministrada pela professora Deise, na qual a gente está estudando o livro 2 do Capital de Karl Marx. E hoje eu vou fazer a relatoria do capítulo 20, a partir do tópico 9, em que Marx vai trabalhar, então, nesse tópico, uma recapitulação, né, de alguns pensadores e trazer alguns aspectos que ele considera necessário discutir com relação a equívocos de compreensão em relação à reprodução simples. A primeira questão que Marx vai colocar, né, são algumas dificuldades de compreensão no que se refere à reincorporação do capital constante ao fundo de produção, né, que alguns pensadores colocam a necessidade dessa reincorporação, mas não conseguem trazer explicação de como isso efetivamente ocorre nesse processo de reprodução. Outra questão que Marx vai discutir com Smith é sobre a questão do consumo produtivo individual, que é uma discussão que ele já havia trazido, né, mas ele vai recapitular isso nessa confusão existente entre consumo produtivo individual, né, e a necessidade de se compreender, então, de que nesse consumo produtivo existe a necessidade do gasto desse dinheiro, né, enquanto capital e não apenas enquanto renda. Isso vai trazer algumas dificuldades de compreensão, inclusive na distinção entre capital variável, salário, capital e renda, que Marx vai trabalhar também ao longo do capítulo. E a outra questão é a confusão que muitas vezes existe entre o capital fixo e o capital constante, né? Então ele vai trazer aqui o Ramsey, que Marx coloca que ele entende por capital fixo, né, o capital constante, de uma forma geral, e enquanto capital variável, ele vai chamar de capital circulante. Então, ele vai trazer depois também ao longo do capítulo a própria discussão dessa questão do capital fixo, da reincorporação, da transferência nesse processo de reprodução. Então, o primeiro aspecto que Marx vai trazer é justamente a confusão realizada, né, muitas vezes entre capital e renda, capital variável e salário. Antes de aprofundar nessa questão, Marx vai trazer aqui uma discussão sobre a questão da reprodução, né? Então, da reprodução anual, o produto de valor, né? E o valor produto da massa desse ano. Então, Marx vai colocar que a reprodução anual inteira, o produto integral de um ano, é produto do trabalho útil desse mesmo ano. Mas o valor desse produto total é maior que a parcela de valor desse último na qual se incorpora o trabalho anual, a força de trabalho despendido durante esse ano. O produto de valor desse ano, o valor novo criado no transcurso desse último ano, sob a forma de mercadoria, é menor que o valor produto, que o valor total da massa de mercadorias produzida durante um ano. A diferença que obtemos quando do valor total do produto anual deduzimos o valor que lhe foi agregado, mediante o trabalho do ano em curso, é não o valor efetivamente reproduzido, mas apenas um valor que reaparece sob uma nova forma de existência. Valor transferido ao produto anual por um valor que ele é pré-existente e que, de acordo com a duração dos componentes constantes de capital que coatunaram no processo de trabalho social desse ano, pode ser de uma data mais remota ou mais recente, proceder do valor de um meio de produção que veio ao mundo no ano anterior ou numa série de anos anteriores. De qualquer modo, é valor transferido de meios de produção de anos anteriores ao produto do ano em curso. Então, isso aqui ele vai desenvolver um pouco melhor no próximo tópico, né, a questão dessa transferência de valor, mas ele chama a atenção aqui, então, para essa distinção, né, do produto de valor do ano, então, o produto que é criado nesse ano, e o valor total do produto dessa massa de mercadorias. Se tratando aqui da questão específica desse tópico, né, que ele vai tratar o capital e renda, capital variável e salário, então, Marx vai trazer aqui a discussão, né, da compreensão de que o capital variável funciona como capital nas mãos do capitalista e como renda nas mãos do assalariado. Então, ele vai trazer aqui a discussão de que o dinheiro, que num primeiro momento funcionava para o capitalista como forma de dinheiro do capital variável, funciona agora nas mãos do trabalhador como forma de dinheiro de seu salário, que ele converte em meios de subsistência. Portanto, como forma de dinheiro da renda que o trabalhador recebe, graças à venda sempre renovada de sua força de trabalho. Então, essa primeira discussão que Marx vai trazer é sobre
a confusão que muitas vezes se coloca, né, enquanto de que o capital variável funciona duplamente quanto capital, né, nas mãos do capitalista e nas mãos do trabalhador, né. Então, Marx vai colocar que temos aqui o fato de que o dinheiro do comprador, nesse caso do capitalista, passa de suas mãos às do vendedor, que no caso é o vendedor da força de trabalho, o trabalhador. Não é o capital variável que funciona de maneira dupla, como capital para o capitalista e como renda para o trabalhador, mas é o mesmo dinheiro que existe primeiro nas mãos do capitalista como forma de dinheiro, de seu capital variável, e por conseguinte, como capital variável potencial, que Marx vai colocar aqui, né, de que ele só é capital variável efetivo no processo de produção, e que tão logo o capitalista o converta em força de trabalho, passa às mãos do trabalhador como equivalente de sua força de trabalho vendida. Então, ele vai discutir, né, com esses pensadores que colocam essa suposta duplicidade do capital variável enquanto capital nas mãos do capitalista e do trabalhador, né. Então, ele coloca, dizem eles, o mesmo dinheiro realiza aqui dois capitais. O comprador, o capitalista, converte seu capital monetário em força viva de trabalho, a qual ele incorpora ao seu capital produtivo. Por outro lado, o vendedor, o trabalhador, converte sua mercadoria, a força de trabalho, em dinheiro, que ele gasta como renda. E graças a esse dinheiro, fica precisamente em condições de vender constantemente sua força de trabalho, e assim de mantê-lo. Sua própria força de trabalho é, pois, seu capital, sob a forma mercadoria, da qual brota constantemente sua renda. E aí Marx vai questionar, né, e discutir de que, na realidade, a força de trabalho não é o capital do trabalhador, né? É a sua única mercadoria, que ele pode, não só pode, como tem de vender constantemente para viver, né? E que essa mercadoria, ela só vai atuar enquanto capital variável, quando se encontra nas mãos do comprador, do capitalista, né? Então, essa mercadoria, ela só se torna capital na posse do capitalista. Então, ela só é capital variável para o capitalista, né? Para o trabalhador, ela é apenas a sua única mercadoria que ele pode e tem de vendê-la para receber em troca o que no caso é seu salário, que vai ser gasto enquanto renda e não enquanto capital. Então, é isso que Marx vai chamar a atenção aqui, que a forma de circulação percorrida pela mercadoria do trabalhador, a força de trabalho, é da circulação simples de mercadorias, orientada à mera satisfação de necessidades, né? Ao consumo. Então, M, da força de trabalho, né? Que troca por dinheiro para consumir meios de consumo, né? Então, resultado desse processo de circulação, o trabalhador se conservou como força de trabalho para o capitalista, e para seguir se conservando como tal, tem de repetir sempre e de novo esse processo, né? Então, esse salário se realiza em meios de consumo, ele é gasto como renda, e considerando-se a classe trabalhadora em seu conjunto, é gasto constantemente como renda, né? Então, é isso que Marx vai tratar aqui, de novo, recapitulando, então, essa distinção entre o consumo produtivo e consumo individual, que vai muitas vezes gerar essa confusão entre capital e renda, né? Então, o que Marx vai colocar aqui? O que o trabalhador recebe em troca nessa venda de sua força de trabalho é apenas a renda, né, o seu salário, que é suficiente para repor, para que ele consuma meios de consumo, para que se reponha enquanto tal, enquanto força de trabalho nesse mercado, né? Então, o consumo que é realizado por meio dessa renda é apenas um consumo individual, né? E não um consumo produtivo. E aí ele vai discutir, né, de que, então, por um lado, se por um lado, para o trabalhador, esse consumo é um consumo de apenas de meios de consumo para se reproduzir, né? Para o capitalista, esse movimento é um movimento de capital, né? Então, M vendido aos trabalhadores transforma-se em D, em dinheiro, que esse D é reconvertido em meios de produção, para serem acionados e colocados no processo de produção enquanto consumo produtivo, né? Então, trata-se de uma reconversão da mercadoria nos elementos materiais constitutivos dessa própria mercadoria, né? E aí Marx, então, vai discutir isso, de que, no caso, para o capitalista,
esse dinheiro se torna, né, o capital potencial a ser consumido de forma produtiva, né? Então, como dinheiro, o valor variável de capital era apenas capital variável potencial, que é o que a gente colocou aqui, que ele vai se transformar enquanto capital nesse processo produtivo. Então, que ele se encontrava sob uma forma que o tornava diretamente conversível em força de trabalho, que ele vai estar colocando aqui o processo na circulação entre dinheiro e mercadoria. Então, enquanto dinheiro, ele é um capital variável potencial, mas que ele está apto a se tornar imediatamente um capital variável produtivo, né? Então, ele está apto a se transformar rapidamente em força de trabalho, a ser alocada de forma produtiva no processo de produção. Mas como mercadoria, esse mesmo valor variável de capital não é, né, como mercadoria, esse mesmo valor variável de capital não é mais que valor monetário em potência. Ele só volta a ser produzido em sua forma de dinheiro originária por meio da venda dessa mercadoria. Ou seja, nesse caso, a venda dessa mercadoria ela é necessária, né, para que esse capital monetário retorne, né, na forma de dinheiro para esse capitalista, para que ele possa se transformar em capital variável. E aí, então, Marx vai trazer aqui a discussão, né? Então, esse dinheiro que reflui para o capitalista, que a gente está colocando aqui nesse movimento, mercadoria, dinheiro, né? Reprodução simples. Então, esse dinheiro, ao mesmo tempo, é capital variável renovado em forma de dinheiro. Mas por quê? Né? Então, por que que isso é assim? O dinheiro é, portanto, também capital monetário, capital variável potencial, porque na medida em que são conversíveis em força de trabalho. Então, o retorno do dinheiro ao capitalista é acompanhado ao retorno da força de trabalho ao mercado. O retorno de ambos esses polos compostos, ou seja, a reaparição desse dinheiro, não só como dinheiro, mas como capital variável em forma de dinheiro, está condicionado por esse mesmo procedimento. Então, esse dinheiro que reflui para o capitalista, porque ele vendeu ao trabalhador meios de consumo, e porque esse trabalhador, então, gastou seu salário para conservar a si mesmo e a sua família, e com isso conservou também a sua força de trabalho. Para subsistir e poder voltar a se apresentar como comprador de mercadorias, ele tem de vender novamente sua força de trabalho. O retorno do dinheiro, né, ao capitalista é simultaneamente, portanto, o retorno e a manutenção da força de trabalho como mercadoria comprável. Então, o que Marx está colocando aqui é que esse processo de efetuar esse processo de compra de meios de consumo, né, do trabalhador, é tanto a reconversão, então, desse dinheiro, né, desse capital em forma de dinheiro para o capitalista, quanto a própria manutenção desse trabalhador enquanto trabalhador, e conservando a sua força de trabalho, e a reconversão dessa mercadoria do trabalhador para o mercado, né? Então, que é, no caso, necessário para que esteja disposta para, inclusive, o capitalista, possuindo o dinheiro, né, em capital variável potencial, possa comprá-la novamente no mercado. E aí, então, Marx vai colocar, né, que esse capital variável vai passar por essas três transformações. Primeiro, o capital monetário, que se converte em força de trabalho do mesmo porte de valor. Né? A segunda, que é a qual efetivamente funciona enquanto capital variável, que é, no caso, o processo de produção, né, que efetivamente funciona. E a terceira, né, a forma na qual esse capital variável se justifica enquanto tal. No caso, no produto anual de valor, em que no lugar do seu capital originário, seu valor originário, como no exemplo que Marx coloca, aparece um valor 2 vezes maior em mercadoria, que esse valor que aparece nesse resultado final é um valor criado nesse processo de produção, nessa segunda transformação aqui desse capital variável, né? Que é onde ele ocorre enquanto capital variável efetivo. E aí Marx vai trazer a discussão, né? Durante todas essas mutações, o capitalista conserva o capital variável constante em suas mãos, né? Então, inicialmente como capital monetário, em seguida como elemento do seu capital produtivo, mais tarde como parcela de valor do seu capital mercadoria, ou seja, em valor mercadoria. Por fim, novamente em dinheiro, com o qual volta a se confrontar a força de trabalho na qual ele é conversível.
Durante o processo de trabalho, o capitalista tem em suas mãos o capital variável como força de trabalho criadora de valor, que põe a si mesmo em ação, mas não como valor de grandeza dada. No entanto, como só paga ao trabalhador invariavelmente depois que a força desse último operou durante um período determinado mais ou menos longo, o capitalista também já tem em sua mão, antes de pagá-lo, o valor de reposição dessa força, valor que foi criado por ela mesma, acrescido de mais valor. Como o capital variável permanece sempre de uma forma ou outra nas mãos do capitalista, não se pode em absoluto dizer que ele se converta em renda para alguém. Que essa é o fim, né, da discussão que Marx quis trazer aqui, justamente dessa aparência de que esse capital, né, ele é existe uma duplicidade desse capital nas mãos do capitalista e do trabalhador, né? Então, o que Marx vai trazer aqui, né, concluindo de que as conversões pelas quais passa o dinheiro recebido como salário na mão da classe trabalhadora não são conversões do capital variável, mas do valor da força de trabalho dos trabalhadores, valor que foi este realizado, do mesmo modo como a conversão do produto de valor criado pelo trabalhador. É tão somente a de uma mercadoria pertencente ao capitalista, mas uma conversão que não diz respeito em nada ao trabalhador. Então, depois de trabalhar nessas questões de capital variável, salário, capital e renda, Marx vai trazer aqui a questão da reposição do capital fixo, né? Que é outra questão já trabalhada, né? Que ele vai, na verdade, amarrar essas questões aqui, nesse capítulo, e trazer discutindo com os equívocos que ele discutiu de outros pensadores anteriormente, né? Então, o primeiro ponto que Marx vai trazer é de que uma parcela do valor do capital constante, na medida em que este consista de meios de trabalho propriamente ditos, que a gente vai trazendo aqui a questão do capital fixo, né, foi transferida dos meios de trabalho para o produto do trabalho. Esses meios de trabalho continuam a operar como elementos do capital produtivo, e precisamente em sua velha forma natural é sua depreciação, a perda progressiva de valor que experimentam ao longo de seu funcionamento, que dura um período determinado, que transferida do instrumento do trabalho para o produto do trabalho, reaparece como elemento de valor da mercadoria produzida mediante esses instrumentos. Então, aqui nesse tópico, Marx vai discutir a relação da transferência, né, paulatina de valor que acontece no que a gente chama aqui de capital fixo, que ele já trabalhou essa distinção do capital constante, né, entre capital fixo e circulante, e que esse capital fixo tem que ser reincorporado, né, depois de um período mais ou menos longo, né, a esse processo de produção, e vai trabalhar então esse período de desgaste, né, então essa reincorporação desse capital fixo, o período de desgaste que ele vai colocar aqui é justamente essas transferências paulatinas de valor desses meios de produção à mercadoria. Então, ele vai primeiro trabalhar na reposição desse capital fixo em forma de dinheiro, né, da parcela correspondente a esse valor que ele vai estar trabalhando aqui enquanto desgaste referente a essa transferência, e a reposição fixa do capital in natura, que ele vai trabalhar depois de um período mais ou menos longo, a depender do próprio desgaste desse capital fixo, é necessária a reincorporação desse capital in natura, né? Então, depois de seu desgaste total, é necessária a reposição integral desse capital fixo, né? E aí, depois de analisar essas relações, Marx vai trazer aqui algumas conclusões com relação a essa reposição do capital fixo, né? Então, o primeiro ponto que ele coloca é que, se no caso da reprodução simples, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, colocando aqui, né, força produtiva, grandeza total, intensidade do trabalho, não se pressupõe uma proporção constante entre capital fixo que se extingue e o que continua a operar em sua velha forma natural, e adicionando valor aos produtos apenas para compensar seu próprio desgaste. O resultado seria que, no caso, manter-se igual a massa dos componentes circulantes que devem ser reproduzidos, mas teria crescido a massa dos componentes fixos que carecem de reprodução. Seria necessário, pois, um crescimento da produção total de um, ou do contrário, haveria mesmo abstraindo das condições monetárias um déficit da reprodução. Em outro caso, se diminuísse a grandeza proporcional do capital fixo 2, que deve ser reproduzido in natura,
e, portanto, aumentasse na mesma proporção o componente do capital fixo 2, que deve ser reposto em dinheiro, teríamos que a massa dos componentes circulantes do capital constante, reproduzidos por 1, permaneceria inalterada, porém, diminuiria a dos componentes fixos necessários à reprodução. Assim, o resultado seria ou a diminuição da produção total de 1, ou um excedente, e um excedente inconversível em dinheiro. Então, Marx vai trazer aqui, né, que seria a discussão, né, de que o inverso ocorre no segundo caso, no qual teria de restringir sua produção, o que significaria uma crise, tanto para os trabalhadores quanto para os capitalistas que nela se ocupam, ou fornecer um excedente, o que também acarretaria uma crise. Em si mesmo, esses excedentes constituem um mal, mas uma vantagem na produção capitalista, porém, são um mal. Então, Marx ele vai trazendo aqui a discussão, né, dessa reposição desse capital e a relação da necessidade de produção desse setor, no caso, setor 1, que ele vai trazer aqui é o setor de meios de produção, né, e as discussões que são colocadas com outros pensadores e o que aconteceria, né, em determinados casos, trazendo essas discussões de equívocos mesmo de compreensão que são colocadas nesse processo de reprodução, né? E aqui, então, tratando da reprodução, depois de tratar da questão da reposição do capital fixo, Marx vai trazer a reprodução do material monetário, né? Então, a discussão sobre a relação de massa de material de capital monetário em circulação, que ele também já trouxe em outros capítulos, né? E considerando aqui, primeiro, a questão da produção em metais preciosos, né? Então, Marx vai colocar primeiro que é evidente que quanto mais avançada for a produção capitalista, maior será a massa monetária acumulada em todas as partes e menor a proporção que a nova produção de ouro acrescenta anualmente a essa massa. Por mais considerável que seja esse acréscimo quanto à sua quantidade absoluta. Retomemos uma última vez, em linhas gerais, a objeção que fizemos contra Tocqueville. Como é possível que cada capitalista extraia do produto anual uma massa, um mais valor em dinheiro, isto é, retire da circulação mais dinheiro do que nela lançou, quando em última instância é preciso considerar a própria classe dos capitalistas como fonte que lança dinheiro na circulação? Então, Marx vai trazer essa discussão durante esse tópico, né? E trazer que algumas questões devem ser observadas ao tratar sobre essa discussão da reprodução do material monetário. A primeira questão que Marx coloca, né, depois dessa discussão, é de que o pressuposto que deve aqui ser exigido de que exista, em geral, dinheiro suficiente para intercambiar os diversos elementos da massa de reprodução anual. De modo algum é afetado pelo fato de que uma parte do valor da mercadoria consiste de mais valor. Então, ele coloca esse pressuposto aqui para trazer as análises. Se supuséssemos que a produção inteira pertence aos próprios trabalhadores, que seu mais trabalho é, portanto, apenas mais trabalho para eles mesmos e não para os capitalistas, a massa do mais valor, mercadoria circulante, seria a mesma, e mantendo-se iguais às demais circunstâncias, requeria a mesma massa de dinheiro para a circulação. Em ambos os casos, a questão é apenas de onde provém o dinheiro necessário para realizar esse valor mercadoria total, mas jamais de onde provém o dinheiro necessário para realizar o mais valor. E aí que Marx vai trazer algumas outras questões, né, da questão do dinheiro que é lançado, da questão da relação produção e dinheiro capital monetário que é lançado, né, a questão do desembolso do capital fixo, a própria questão que a gente trabalhou em outros capítulos também, da rotação, né, do curso desse período de rotação e do valor necessário, do montante necessário de capital monetário em circulação, né? E aí, por fim, ele vai colocar, né, então, de que algumas considerações dessa circulação monetária apresentada em sua forma naturalmente espontânea vão mostrar, né,
Então, pressuposta a produção capitalista desenvolvida, ou seja, o predomínio do sistema de trabalho assalariado, é evidente que o capital monetário desempenha um papel fundamental, porquanto é a forma que o capital variável é adiantado. Na medida que se desenvolve o sistema de trabalho assalariado, todo produto se transforma em mercadoria, tendo assim, com algumas exceções, importantes valores de submeter-se integralmente à conversão em dinheiro como uma fase do seu próprio movimento. Né? Então, Marx vai trazer aqui a necessidade dessa conversão em dinheiro, a circulação do capital monetário, enquanto necessária, inclusive, para a troca, né, para a compra, como a gente já colocou, do próprio capital variável e de outros meios de produção necessários a serem incorporados no consumo produtivo de produção. Né? Então, a outra questão de que os fluxos e refluxos do dinheiro, que ocorrem de forma natural e espontânea sobre a base da produção capitalista, no intercâmbio do produto anual, os adiantamentos de capital fixo, efetuados de uma só vez, e no montante inteiro de seu valor, em sucessiva retirada de seu valor da circulação no curso de vários anos, ou seja, sua reconstituição gradual em forma de dinheiro, mediante o entesouramento anual, o entesouramento que, segundo sua essência, é completamente distinto do entesouramento que ocorre paralelamente sobre a base da nova produção anual de ouro. A diferente duração do tempo pelo qual, dependendo da extensão dos períodos de produção das mercadorias, o dinheiro precisa ser adiantado, tende sempre, pois, de ser novamente entesourado de antemão, antes que possa ser retirado da circulação pela venda da mercadoria. A diferente duração do tempo de adiantamento que decorre já das diversas distâncias entre o local de produção, mercadoria de escoamento. Então, aqui Marx vai estar recapitulando questões que já foram trabalhadas, né, sobre a rotação, sobre a própria distinção entre produções diferentes, né, e que vão desembocar em diferentes períodos de rotação, que vão demandar diferentes aportes de dispêndio de capital monetário, né, que vai, então, atuar nessa massa de capital monetário necessária a ser circulado. Né? E aí aqui ele vai trazer, inclusive, a questão, vai iniciar, né, durante todo esse capítulo, na verdade, ele vai estar trazendo já insights para a discussão da questão do capital financeiro, né? Então, do setor financeiro, né? E aí, por fim, no último tópico, Marx vai trazer uma discussão breve, né, da teoria da reprodução, segundo Destot, e aí vai trazer uma discussão, então, de acordo com alguns equívocos que são trabalhados, né, por ele, que é de onde provém esse lucro, né? Então, de onde provém o lucro? E aí ele vai colocar, aqui Destot, né, vai colocar que ele vai prover, então, que eles vendem mais caro do que lhes custou a produzir, né? E que o vendem, então, uns aos outros por toda a parcela do seu consumo destinada à satisfação de suas necessidades, consumo que este pagam com uma parte de seus lucros. Aos trabalhadores assalariados, tanto aos que eles mesmos remuneram, como aqueles remunerados pelos capitalistas ociosos, desses assalariados, eles obtêm de volta, por essa via, a totalidade de seus salários, com a possível exceção de suas pequenas economias. Aos capitalistas ociosos, que lhe pagam com a parcela de suas rendas que não foram fornecidas aos assalariados, por eles diretamente ocupados, de modo que toda a renda que pagam anualmente esses capitalistas reflui para eles, por uma ou outra dessas vias. Então, aqui nesse tópico, ele vai discutir essas 4 afirmações, né, e os equívocos trazidos aqui de onde provém o lucro. E aí Marx vai finalizar, então, esse capítulo 20, né, essa discussão da reprodução simples, que é um capítulo em que ele traz uma recapitulação, basicamente, de tudo que foi trabalhado até aqui, né, tenta trazer o que ele foi analisando de forma digamos, apartada, né, ainda que não seja apartada, ele traz aqui, então, uma recapitulação, trazendo como que essas coisas se relacionam. Bom, é isso, e até o capítulo 21.